Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Voltando para falar um pouquinho sobre o sistema de equações. Então, eu trouxe para vocês um sistema de equações. Então, o que seria um sistema de equações? Vocês estão vendo que eu tenho uma situação, tá? Que eu estou trabalhando duas variáveis, o x e o y, e para eu determinar esse valor, o valor de x e y, eu preciso de duas equações. Então, vocês estão vendo a representação aí. X mais y igual a 8 e x menos y igual a 2. Então, isso é um sistema de equações, tá? Esse sistema é formado por duas equações e essas equações são formadas por duas incógnitas ou duas variáveis, assim que é chamado, tá bom? Quando a gente vai resolver um sistema de equações, eu tenho duas possibilidades que eu trouxe aqui abaixo para vocês, tá? Então, eu posso resolver utilizando o método da adição, tá? E eu posso resolver utilizando o método da substituição. O que consiste cada um desses métodos? A adição consiste em somar, tá? Então, eu tô colocando aqui embaixo para vocês. Somar as equações para eliminar uma variável. Então, esse é o objetivo dos dois métodos, tá? A gente precisa eliminar uma variável para a gente conseguir determinar o valor da outra variável. Enquanto eu tiver, né, no meu sistema as duas variáveis, eu não consigo determinar o valor delas. Então, eu preciso, em primeiro lugar, o meu primeiro passo é eliminar uma dessas duas variáveis. Como eu vou fazer isso? Utilizando ou o método da adição ou o método da substituição. Então, o objetivo é o mesmo para os dois métodos. O que vai mudar é a forma com que eu vou eliminar essas duas, né, nos dois métodos a variável. Então, no primeiro método, que é a adição, eu vou somar as equações com o objetivo de eliminar a variável. Mas como eu vou fazer isso? Observa a equação que eu tenho aí. Eu tenho x mais y igual a 8 e eu tenho x menos y igual a 8. Então, vocês observem que essa equação aqui ao lado, o meu y, tá? Ele é acompanhado do mesmo coeficiente. Mas qual é o coeficiente do 1? Não está aparecendo. Sempre que não aparecer o coeficiente é porque ele vale 1, tá? Então, quem está acompanhando o y? O 1. Então, eu tenho um positivo e eu tenho um negativo, certo? E aí vocês vão observar também que esses coeficientes, eles têm sinais contrários. Então, eu vou pensar assim, eu tenho R$1, eu devo R$1, quanto que eu vou ficar? Com nada, com zero. Então, todas as vezes que eu tiver uma situação como essa, que eu tiver o mesmo coeficiente acompanhando a variável e esse coeficiente ele tiver os sinais contrários, então eu posso utilizar o método da adição, tá? Porque aí eu vou já eliminar automaticamente uma das duas variáveis. No caso desse exemplo, a variável que eu estou eliminando é a variável y. Aí eu vou ficar somente com o x e aí eu consigo determinar qual é o valor de x. O outro método que nós temos é o método chamado de substituição. O que é o método da substituição? Ele consiste em substituir uma das duas variáveis. Para isso, eu preciso modificar um pouquinho a minha equação. Isso vai ficar um pouquinho claro para vocês numa próxima situação que eu vou explicar, né, a resolução pelos dois métodos. Mas o que significa isso, tá? Só antecipando. Eu vou precisar isolar uma das duas variáveis, eu vou escolher qualquer uma delas, pode ser o x, pode ser o y. Então, eu vou escolher uma equação e uma variável dessa equação. Eu vou isolar, o que significa isolar? Deixar essa variável sozinha no primeiro lado da igualdade, no primeiro membro da igualdade. E aí, eu vou determinar esse valor,
tá? E vou usar essa igualdade para substituir na outra equação. E assim a gente vai conseguir eliminar uma variável e determinar o valor delas, tá? Então, isso que é o método chamado de substituição. Mais uma vez, esse método vai ficar mais claro para vocês na explicação do exemplo que eu vou fazer numa próxima situação. Tá bom? Até a próxima.